Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta aqui ó, com a Ordem Econômica e Financeira na CF 88, uma parte importante inclusive para os concursos na área de regulação, né? Não apenas regulação, empresas públicas, enfim, já comentei isso com vocês na nossa última aula aí sobre os princípios da ordem econômica, princípios da ordem econômica que não caem, né? Eles despencam em provas e concursos. Bora lá, bora continuar aqui, ó. O artigo 171, né? Ele foi revogado. Ah, vocês estão acompanhando ao vivo aí, ó. Me digam se tá tudo ok. Acredito que sim. O artigo 171, ele foi revogado. E aí a gente vai para o artigo 172. Sempre presente também, seja aquela banca mais literal que copia e cola dispositivos da CF 88, seja prova de certo e errado do CESP-Sebrasp, seja as historinhas, tá? Da FGV. Olha só o que a gente tem aqui, ó, no âmbito do artigo 172, ó. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros, tá? Então percebam, ó, eu tenho lei regulando como é que é o investimento de capital estrangeiro na República Federativa do Brasil, né? E óbvio, ó, sempre incentivando os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Por quê? Por que eu tenho que ter um incentivo ao reinvestimento? Para o dinheiro ficar aqui, né? Ah, professor, e como é que é essa regulação da remessa de lucro? Para o dinheiro ficar aqui, tá? E não simplesmente ser transferido na sua totalidade, por exemplo, para o exterior. Percebo que em nenhum momento a Constituição ela não está dizendo que não vai ter remessa de lucro. É claro que pode ter remessa de lucro, mas dentro das regras, né? Dentro das regras de controle de capital existentes no âmbito do ordenamento jurídico. Professor, me dá um exemplo específico de uma questão em que eu posso ter a cobrança do artigo 172. Ó, por exemplo, está tendo o concurso nacional unificado. Aí você tem lá, né? O bloco 8, que é na área da saúde, e o bloco 9, correto? Se você vai estudar a lei do SUS, do Sistema Único de Saúde, e quando você vai estudar justamente, né, a questão da atuação privada na saúde brasileira, inclusive de capital estrangeiro, você pode ter atuação, a presença de capital estrangeiro em empresas de saúde? Sim, mas nos termos da lei. Mas peraí, professor, o artigo 199 da Constituição proíbe. Ele não é que ele proíbe totalmente. Ele proíbe nos termos da lei, ou seja, a lei vai regular como que vai ser a atuação de capital estrangeiro na área da saúde no Brasil, na saúde privada brasileira. Então, assim, nos planos de saúde, por exemplo. Tranquilo? Então é só para ficar em um exemplo que tem a ver com o concurso nacional unificado ou outros concursos na área da saúde, por exemplo. Tá? É só lembrar, o artigo 199 da Constituição fala que, em regra, não pode ter a participação de capital privado. Ah, professor, não pode em termos, porque é não pode, vírgula, nos termos da lei. Quer ver? Ó, vamos pegar a CF 88, ó, só para vocês perceberem aqui, ó, o exemplo que eu estou trazendo para vocês. 199, se eu não me engano, parágrafo 2º, quer ver? Ó? Artigo 199 da Constituição, parágrafo 2º, ó. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Olha o parágrafo 2º, ó. É vedada a destinação de recursos públicos, não, é o parágrafo 3º, ó. Parágrafo 3º, ó. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, a Constituição proíbe, mas deixa a brecha da lei. Então a lei vai regulamentar. Vai regulamentar, por exemplo, como que é a participação de capital estrangeiro na atividade privada de saúde no Brasil. Ah, professor, nos meios de comunicação isso acontece também, e não só nos meios de comunicação, em outras questões, em outras áreas, né, da atividade econômica, isso também vai acontecer. Entenderam? Então, ó, a lei disciplinará com base no interesse nacional os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Né? Quando eu falo de incentivo ao reinvestimento
e regulação de remessa de lucro é, né, no sentido desse capital ficar onde? Ficar aqui no Brasil, ó, né, e não ir para fora. Pelo contrário, ele fazer parte da nossa cadeia, do nosso ecossistema produtivo e ficar aqui, beleza? Então tá aí o artigo 172, sempre importante, né? E como eu estava exemplificando aqui, ó, exemplo, artigo 199, ó, 199, parágrafo 3º da CF 88, dentre inúmeros outros existentes, tá? Beleza. Aqui, ó, o 172 cai, mas o 173 despenca. Você que se prepara para concursos no âmbito de empresas públicas, no âmbito de sociedades de economia mista. Então, ó, duas entidades da administração indireta de suma importância e sempre com muitos concursos, né? Então, ó, você que se prepara para empresas públicas ou para sociedades de economia mista, cuidado com o artigo 173. Por que o artigo 173 ele é importante? Ó, ele fala por si só. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Tá? Vou dar um exemplo bem clássico aqui do direito constitucional de provas e concursos. Tá? Bora falar de uma competência material exclusiva da União. Eu tenho o artigo 20, inciso 10. Compete à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá na CF 88, artigo 20, inciso 10 da Constituição. Artigo 20, não, desculpa, artigo 21. Artigo 21, inciso 10. Artigo 20 são os bens da União. Artigo 21, a competência material exclusiva da União. E detalhe, ó, se é competência material exclusiva, não pode ser delegada. Então, tem como ser delegada a outro ente federativo? Não. Ah, professor, mas pode ser concedida à iniciativa privada? Aí depende da competência material exclusiva. Presta atenção nessa questão de prova aqui, ó. Olha aqui, ó. Artigo 21. Compete à União. Inciso 10. Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Professor, estou falando dos Correios. Empresa Pública Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tá? Peraí, professor, quem materializa na prática essa competência material exclusiva da União são os Correios, sim. E percebam, é uma empresa pública federal. 100% do capital constitutivo é da União, tá? Não é uma sociedade de economia mista. Professor, por que não é uma sociedade de economia mista? Tá? Chega inclusive a esse ponto. Tá? Não é uma sociedade de economia mista porque isso aqui é uma competência material exclusiva que a União tem que fazer. Espera aí, professor, eu não posso ter a privatização dos Correios? Poder você pode, mas primeiro tem que ser realizada uma emenda à Constituição. E eu tenho que alterar o artigo 21, inciso 10, para ele ficar, por exemplo, nos mesmos termos do artigo 21, inciso 11, do artigo 21, inciso 12. Então, peraí, professor. Para que ocorra a privatização dos Correios, eu preciso ter uma emenda à Constituição. Sim, porque olha só o detalhezinho, né, de prova, a questão de direito constitucional aqui, ó. Compete à União manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Competência material exclusiva da União. Beleza? Agora compara com o 11, que é o serviço de telecomunicações. Ó. Compete à União. 11. Explorar, vírgula, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações e os termos da lei, que disporá sobre a organização do serviço, a criação de um órgão regulador, a Anatel no caso, né? E outros aspectos institucionais. Então, ó, vamos pegar duas áreas de atividade. Vamos pegar o correio, né? O serviço postal, o Correio Aéreo Nacional,
e vamos pegar a área de telecomunicações. Telecomunicações, eu posso ter a União atuando diretamente? Eu posso ter a Telebrás? Pode. Ah, professor, mas eu posso ter empresas concessionárias de telefonia móvel? Pode. Você pode ter empresa concessionária que recebe ali a concessão para explorar o serviço, para desenvolver a atividade. Percebam que é possível, ou melhor dizendo, foi possível a privatização de todo o sistema Telebrás, as concessões realizadas ali no final dos anos 90, porque foi feita uma emenda à Constituição, inclusive a emenda à Constituição número 8, de 15 de agosto de 95. Porque antes o texto era igual ao do inciso 10. Como que é o texto do inciso 10? Tem explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão? Não, professor. Não tem esse vírgula, diretamente ou mediante. Não, aqui ó. Compete à União. 10. Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Então, quem tem que manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional? União. Tem que ser diretamente a União? Tem que ser. E o faz através dos Correios. Isso impede a existência de empresas privadas, inclusive multinacionais estrangeiras, na área de logística, de entrega de produtos? Não, não impede. Mas quem tem a competência exclusiva de abarcar e de entregar no território nacional inteiro, independentemente de existir interesse econômico ou não, União. Então, peraí, professor, o que você está querendo dizer para a gente? Eu estou querendo dizer que se for uma encomenda, por exemplo, que está saindo do Rio de Janeiro, indo para São Paulo, ou de São Paulo para Belo Horizonte, vocês vão encontrar inúmeras empresas concorrendo. Eu tenho um produto que precisa sair de São Paulo e ir para Belo Horizonte, de São Paulo para Curitiba, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Você pode utilizar não só os Correios, mas você vai encontrar uma infinidade de empresas fazendo justamente o quê? Esse interesse nessa postagem e entrega do respectivo produto. Por quê? Porque é extremamente interessante do ponto de vista econômico privado a existência de pessoas jurídicas de direito privado capazes de atender esse trecho. Por quê? Porque é um trecho altamente rentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista de uma pessoa jurídica de direito privado. Agora, será que essa relação que existe numa encomenda entre São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, é o mesmo interesse, é a mesma relação que existe numa correspondência entre Palmas e Rio Branco? Entre Palmas, no Tocantins, e uma cidadezinha ribeirinha do meio da Amazônia? Ou em algum outro ponto do território nacional onde não exista interesse? Espera aí, professor, o que você quer demonstrar para a gente, E em termos de prova, a competência do artigo 21, inciso 10, ela é exclusiva da União, porque é a União que tem que garantir a entrega de uma encomenda em pontos ermos do território nacional, em qualquer ponto do território nacional, onde não existe interesse da iniciativa privada de entregar a cartinha, a correspondência, o produto lá. Quem vai entregar? Correios. Professor, é por isso que tem a agência dos Correios no Brasil como um todo? Sim. E existem, obviamente, rotas, agências que são deficitárias. Ao passo que existem rotas, agências que são superavitárias. Obviamente, o lucro da agência superavitária compensa o prejuízo da agência, que é deficitária. Então, por que eu tenho o Correio Nacional sendo uma empresa pública federal, materializando o artigo 20, inciso 10? Porque isso é uma função que o Estado tem que garantir. Uma comunicação básica. Qual é a comunicação mais básica que as pessoas têm que ter entre si? Professor, correspondência.
correio, serviço postal. Todo país tem isso. Todo país tem um serviço postal nacional. Todo país tem um serviço postal que vai garantir. Todo país que eu falo assim, todo Estado democrático de direito, todo Estado que se preza, né? Você vai ter lá um correio federal que vai garantir a entrega da correspondência, que seja da cartinha, numa localidade onde o mercado privado não vai ter interesse de entregar. Entenderam? Então percebam, isso aqui casa com o que a gente está estudando. Casa com o artigo 173 da CF 88. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando não necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Então, exemplo, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, tá? Explorando diretamente a competência material exclusiva prevista no artigo 21, inciso 10 da CF 88. Por que eu tenho o correio atuando em todo o território nacional, entregando qualquer tipo de postagem em todo o território nacional via de regra, professor? Porque a iniciativa privada, em tese, pelo menos num primeiro momento, não vai ter interesse de atuar no território nacional como um todo. Vai ter interesse de atuar na correspondência que está saindo de São Paulo para Belo Horizonte, de São Paulo para Brasília. Na correspondência onde você tem ali lucratividade em termos de rota, em termos de atividade econômica. Entenderam? Então, quem que precisa garantir serviços básicos que precisam ser prestados diretamente à população? Estado. Quem que precisa manter o serviço postal? O Correio Aéreo Nacional. União. Então, se isso não vai ter interesse por parte da iniciativa privada de atuar no território nacional, inclusive nos rincões deficitários, nesse tipo de atividade econômica, quem tem que bancar é a União. Vou dar outro exemplo super comum. Rodoviária. Aeroporto. Peraí, professor, mas existem aeroportos que foram concedidos à iniciativa privada. Claro, os melhores, né? O aeroporto de Confins, os aeroportos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Nos grandes centros urbanos, você teve concessão do terminal aéreo, do aeroporto, para iniciativa privada. Agora, e o aeroportozinho que está lá no interior do Brasil? Será que ele não continua administrado pela Infraero? Pela União? Por quê? Porque, peraí, você precisa ter o transporte aéreo garantido no Brasil como um todo. Peraí, professor, muitas vezes eu tenho um aeroporto que é municipal. Sim, muitas vezes você tem um aeroporto municipal. É o Estado. É o Estado justamente fazendo ali as condições, criando as condições para que exista o transporte aéreo naquela região, naquele município. Por que o Estado tem que agir nessas situações? Porque nem sempre a iniciativa privada vai ter interesse. Nem sempre a iniciativa privada vai ter interesse de administrar uma rodoviária numa cidadezinha de 2.000 habitantes. Numa cidadezinha de 3.000, 4.000 habitantes. Nem sempre a iniciativa privada vai ter interesse de administrar um aeroporto no território brasileiro como um todo. A iniciativa privada, por razões óbvias, ela quer os trechos que são lucrativos e não os trechos que são deficitários. E é normal isso. Peraí, professor, quem que precisa entrar garantindo uma determinada prestação de serviços à população? Estado, União, estados, Distrito Federal, municípios. Pensa na rodoviária da sua cidade, da sua pequena cidade. Quem que administra a rodoviária da pequena cidade? Professor, é o meu município. Não é a iniciativa privada. Ok, os grandes terminais rodoviários despertam interesse da iniciativa privada. E os pequenos terminais rodoviários despertam o mesmo interesse? Então percebam, o artigo 173,
ele está totalmente de acordo com o artigo 21, com o artigo 23 da Constituição. E ok, mesmo quando é uma competência material exclusiva da União, existem competências materiais exclusivas da União que podem ser concedidas à iniciativa privada. Telecomunicações, portos, aeroportos, transporte rodoviário interestadual, internacional, tá? Tudo no artigo 21, inciso 12. Agora, existem serviços que é a União que tem que prestar. Exemplo, Correio. Artigo 21, inciso 10. Aí repito, para você ter privatização dos Correios, tem que ter o mesmo tipo de emenda à Constituição que possibilitou a privatização das teles, a privatização, né, dos serviços presentes no artigo 21, inciso 12 da Constituição. E por que existe esse cuidado a mais com o serviço postal, não só no Brasil, não só no ordenamento jurídico brasileiro, mas de tantos outros países? Ora, porque é uma questão básica. Qual que é a forma mais primordial de comunicação existente em um território? Professor, correspondência. Então, se a correspondência é deficitária na cartinha que sai da localidade A e vai para a localidade B, quem que tem que estar lá garantido que a cartinha saia da localidade A para a localidade B? União. No caso brasileiro, né? A União, que faz isso através dos Correios. Entenderam? Então percebam, ó, tem tudo a ver com o artigo 173. Ó. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Ok? Então aqui, ó, é uma questão de, né, interesse imperativo da segurança nacional. Opa, o Estado. Exemplo, defesa do território, Forças Armadas. É o Estado brasileiro, é a União fazendo a defesa do território. Ou relevante interesse coletivo. Exemplo, Correios. Tá? Então aqui, ó, exemplo, Correios. Para ficar no artigo 20, aliás, artigo 20 não, desculpe, né? Artigo 21, inciso 10 da CF 88, uma questão sempre comum em provas e concursos públicos Brasil afora. Beleza? Tranquilo? Ok. Professor, mas como é que o Estado vai fazer isso? Ora, ele vai se utilizar de entidades da administração indireta. E olha só, não é uma atuação do Estado no âmbito econômico, da atividade econômica, e em regra numa área onde a iniciativa privada não tem muito interesse, onde você não tenha a boa oferta de serviços públicos, né, de serviços, melhor dizendo, não necessariamente serviços públicos, de serviços à população. Peraí, como é que o Estado vai atuar na atividade econômica nesses casos? Utilizando-se de quais entidades da administração indireta? Ora, empresas públicas, sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. Então, peraí, professor, a atuação do Estado através de uma empresa pública, a atuação do Estado através de uma sociedade de economia mista, é o Estado se utilizando de pessoas jurídicas de direito privado para atuar na ordem econômica e financeira. Sim. Por quê? Porque existe interesse nacional. Porque existe justamente o quê? Interesse coletivo. Entenderam? Então, em nenhum momento, a Constituição brasileira fala assim, ó, é só Estado ou é só iniciativa privada. Não, é aquilo que eu falo desde as primeiras aulas de princípios fundamentais, tá? É Estado e iniciativa privada. É iniciativa privada e Estado. Mas por que eu tenho que ter um e outro? É como se o Estado fosse uma pessoa. E quando eu falo de uma pessoa, né, de um bípede, ele tem duas pernas. A perna privada e a perna pública. Então, quando não for interesse da perna privada, aquela caminhada, você tem a perna pública para prestar o serviço à população, para executar aquela atividade. Professor, mas pode ser que o Estado venha, desenvolva, crie um mercado. E isso se torne tão interessante a iniciativa privada que diversas empresas começam a participar, a ter livre concorrência. Opa, concede a iniciativa privada. E o Estado vai atuar em outra área.
Ah, mas peraí, professor, não compensa conceder iniciativa privada porque essa empresa pública, essa sociedade de economia mista dá lucro para o Estado, dá lucro para a União, dá lucro para o Estado, para o Distrito Federal, para o município. Aí é um debate que a respectiva administração vai fazer. E não só no âmbito do Poder Executivo, mas também com o Poder Legislativo e com a própria sociedade. Ok? Então, se o Estado vem, desenvolve um mercado, cria um mercado, desenvolve um mercado e depois entrega ou não entrega, né? A iniciativa privada são outros 500. O que a gente precisa perceber é que em nenhum momento a Constituição brasileira fala é só iniciativa privada ou é só Estado. Pelo contrário, é um coordenar das duas pernas. Nessa caminhada, eu preciso das duas pernas. Porque nós teremos áreas em que o Estado vai se fazer necessário. E áreas onde a iniciativa privada vai ter muito interesse de atuar, né? O exemplo postal é um excelente exemplo. Tem carta que é deficitária, tem carta e encomenda que não é deficitária. Onde a cartinha é encomenda é deficitária, você não vai ter uma profusão de empresas privadas querendo entregar aquele produto. Onde não é, você vai ter livre concorrência, você vai ter competição, regras de mercado, ok? Então percebam, ó, o artigo 173 ele é importante já no seu caput, porque ele mostra que o Estado pode atuar, mas o Estado vai atuar em regra quando? Ora, quando for necessário aos imperativos da segurança nacional ou quando for relevante o interesse coletivo. E em regra, se ele está fazendo intervenção, atuando na atividade econômica, vai fazer isso através de uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Sistema financeiro, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para ficar em dois exemplos, tá? Fora outros existentes por aí. Ah, mas peraí, professor, eu preciso ter a privatização da Caixa Econômica Federal, a privatização do Banco do Brasil? Isso é um debate que o Executivo, Legislativo e Sociedade irão tratar no momento que eles quiserem pautar esse tipo de discussão. Hã? Agora, aí é opinião minha, você pode ter a sua. Eu acho que não vale a pena você privatizar empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam lucrativas. Né? Para quê? Que você vai privatizar algo que é lucrativo. Ah, professor, mas tem muita empresa pública estatal aí que é dependente, que é deficitária, que não consegue arcar com seus custos de pessoal e de custeio sem o dinheiro da União, sem o dinheiro do Estado, sem o dinheiro do Distrito Federal ou do município. Inclusive, professor, essas empresas estatais dependentes, conforme a gente estudou lá no artigo 37, parágrafo 9º da Constituição, elas precisam respeitar o teto constitucional. Sim, mas não significa que elas não devam existir. Vou dar um exemplo clássico de concurso. Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. A Embrapa é deficitária. A Embrapa não consegue, sem o orçamento da União, arcar com seus custos de pessoal e com os seus custos de custeio. Ela depende do orçamento da União, do orçamento público federal. Ah, tem que privatizar a Embrapa. Será que se tivesse privatizado a Embrapa, a gente ia ter a potência que o agro é no Brasil? A Embrapa é fundamental para o sucesso do agro brasileiro. Não fosse o dinheiro público presente em toda atividade de pesquisa, inovação, ciência e tecnologia desenvolvida pela Embrapa, o agro brasileiro não seria tech, não seria pop, não seria tudo. Pelo contrário, você teria ali uma imensa dificuldade de produzir em diversas partes do território brasileiro. Ah, professor, o agro é um excelente exemplo. O agro é um excelente exemplo, inclusive, no âmbito financeiro. Não fosse o Banco do Brasil, não fosse a Caixa Econômica Federal, com plano safra, com a oferta, inclusive, de juros subsidiado pelo governo para o produtor rural, o agro não seria tech, o agro não seria pop, o agro não seria tudo. Se o agro é tech, se o agro é pop, se o agro é tudo, não é só por conta do valoroso trabalho dos produtores rurais no Brasil.
que tem uma produtividade elogiável, né? Produção e trabalho no campo existe, mas não é só a produção e trabalho do produtor rural. Existe também o quê? Financiamento subsidiado pelo Estado, juros em patamares, né, acessíveis, que condizem com a atividade produtiva, com o capitalismo de produção e trabalho. E não só isso, ó, teve investimento pesado por parte do Estado brasileiro em ciência e tecnologia, em inovação. Né? Então é uma questão lógica. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo no Brasil, porque no agro nós tivemos tanto a participação do privado quanto a participação do público. Né? Uma perna privada, uma perna pública. Uma perna privada, uma perna pública. Sempre na mesma direção. E numa política de médio e longo prazo, que tornou justamente o agro brasileiro a potência mundial que ele é. Então, ó, o que aconteceu no agro, segundo a Constituição, teria que acontecer em todos os outros ramos da atividade econômica. Teria que acontecer no sistema financeiro, teria que acontecer na atividade, né, industrial, teria que acontecer na atividade comercial, no setor de serviços. Tá? Então a gente precisa parar de demonizar o Estado, de demonizar só o privado. Não tem que nem demonizar um, nem demonizar o outro. Tem que ter a atuação conjunta de ambos. Em nenhum momento a Constituição brasileira fala que ou é um ou é outro. Em todos os momentos a Constituição está dizendo são ambos. Quando o Estado não precisar interferir, quando o ecossistema produtivo for altamente capaz, né, de florescer e se desenvolver, deixa a iniciativa privada. Concorrência, regras de mercado. Quando não for, quem precisa entrar, muitas vezes tendo prejuízo, para depois criar o mercado e ter lucro, tá? É o Estado brasileiro. E quando eu falo do Estado brasileiro, eu estou falando de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Professor, em regra, como é que o Estado brasileiro vai atuar na atividade econômica para a consecução desses objetivos quando necessário? Através de empresas públicas, através de sociedades de economia mista. Ah, professor, mas tem muitos casos de corrupção, eu tenho ineficiência na gestão. Ora, isso se combate com o controle da administração pública, incluindo Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário, tá? E isso se combate também com a administração pública gerencial. Artigo 37, princípio da eficiência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque existe corrupção no mundo, que eu não vou ter empresa pública e sociedade de economia mista. Até parece que existe corrupção só nas empresas públicas, né? Que não existe corrupção nas empresas privadas. Lojas Americanas está aí, para dar um exemplo, inclusive. Mas enfim, né? Então percebam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Corrupção tem que ser combatida e controlada sempre, seja nas organizações públicas ou nas organizações privadas. Agora, o fato de existir corrupção, enquanto um fenômeno social humano, não impede o Estado de participar da atividade econômica. Irão existir áreas que que a iniciativa privada não vai ter interesse de participar. E aí que o Estado tem que entrar, fomentando. É assim na história do capitalismo. Se vocês observarem, todas as nações desenvolvidas partiram para esse tipo de atuação conjunta entre Estado e capital privado. Estado e capital privado. E a Constituição brasileira, como sendo uma Constituição mais moderna, que reúne toda a evolução do direito constitucional, não seria diferente que ela não, né? É claro que ela iria colocar isso aqui no âmbito da atividade econômica, né? No âmbito do caput do artigo 173, ok? Então, ó, você não tem um impedimento por parte da Constituição da atuação do privado ou da atuação do público. Pelo contrário, a Constituição é claríssima. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, porque existem determinadas situações em que você ainda tem um monopólio, por exemplo, né? Exploração, lavra, de
minerais radioativos, né, de questões nucleares, por exemplo, né, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, artigo 21, inciso 23, mais precisamente que eu citei aqui, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definido em lei. Ok? Isso aqui, ó, é que fundamenta, em termos constitucionais, a existência de empresas públicas e de sociedades de economia mista que atuam, que intervêm no âmbito econômico e financeiro na República Federativa do Brasil. Isso é uma coisa altamente capitalista. É o Estado atuando através de regras de mercado na ordem econômica financeira. Tá? Então, diversos países desenvolvidos se utilizaram da mesma estratégia e que está prevista aqui no artigo 173 de uma forma bem clara. Tranquilo? Então, cuidado com o artigo 173 da Constituição sempre presente, né? A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública. Professor, a lei das empresas públicas. Sim, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica, de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre. Então, ó, é a lei das estatais. Eu não vou citar o número da lei aqui, porque vai que ela muda no futuro, tá? Mas, ó, você que se prepara para concurso de empresa pública, sociedade de economia mista, você não estuda a lei 3, né? Não tem a lei das estatais, ok? Então, peraí, professor. Por que eu preciso regular a atuação das estatais na ordem econômica financeira? Porque você precisa regulamentar o parágrafo 1º do artigo 173. A lei vai dispor sobre, e ela dispõe, tá? Pode observar no texto da lei aí, ó. Ela vai dispor sobre função social da empresa, formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Professor, quando eu assisti suas aulas do Estatuto da Embrapa, do Estatuto da Conab, tá tudo lá previsto no Estatuto, professor. E não só no Estatuto, o Estatuto repete a lei das estatais. Exatamente, você que estuda para a Petrobras, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, pode observar lá. A lei das estatais fala sobre a função social, formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, né? Ou seja, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ela não é uma caixa preta que está, né, assim, onde você não tem qualquer tipo de controle. Pelo contrário, você tem controle, você tem os mecanismos de controle da administração pública. Você tem publicidade, você tem transparência, você tem administração pública gerencial, ainda mais em voga dentro das empresas públicas e sociedades de economia mista, ok? Então, não é por falta de controle, não é por falta de transparência, porque controle e transparência estão previstos na lei das estatais e em seus respectivos estatutos. Né? 2. Sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas. São pessoas jurídicas de direito privado e não pessoas jurídicas de direito público. Sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Espera aí, professor. É uma empresa privada, sim, mas de propriedade estatal, ok? Peraí, professor, se é uma empresa privada, tem que observar as mesmas obrigações trabalhistas de uma empresa privada, sim. Por isso que você, que se prepara para um concurso de empresa pública, vai ser futuramente regido pela CLT. Você vai ser um empregado público, você vai ser um seletista, ok? Então, ó, sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, é pessoa jurídica de direito privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis. Então, aqui, ó, o direito e obrigação civil que a pessoa jurídica de direito privado da esquina tem é o mesmo, né, a mesma obrigação civil que a empresa estatal tem? Sim, porque são pessoas jurídicas de direito privado e não pessoas jurídicas de direito público, né? Inclusive no âmbito comercial, no âmbito trabalhista, no âmbito tributário. Tá? Então é a atuação do Estado na ordem econômica e financeira, mas em igualdade de condições
com as pessoas, com as demais pessoas jurídicas de direito privado que atuam na ordem econômica e financeira. Concorrência, professor, não interessa se é público ou privado, até porque todas são pessoas jurídicas de direito privado. Mas aí eu tenho que lembrar da função social. Por que o Estado brasileiro criou aquela empresa? Tem interesse coletivo, tem interesse de segurança nacional. Uma questão, por exemplo, de soberania nacional, geopolítica. Ok? Então percebam, né, que aqui a gente está falando de uma questão lógica. 3. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Espera aí, professor. Então, no âmbito da contratação, é diferente, sim. Quem tem mais controle? Uma empresa privada ou uma empresa pública? Uma sociedade de economia mista no tocante às suas compras, no tocante à sua contratação de serviço. Professor, a empresa pública, a sociedade de economia mista tem muito mais controle. Por quê? Porque tem que seguir a lei de licitações e contratos administrativos. Tem, ó. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações é de acordo com os princípios da administração pública. Lei de licitações e contratos. Professor, direto em prova. Direto em prova. Então, peraí, né? A empresa privada da esquina contrata com a liberdade que lhe é peculiar. A empresa pública, a sociedade de economia mista, não pode observar só as regras do direito privado. Precisa observar, sobretudo, as regras do direito público, onde você tem muito mais transparência, onde você tem muito mais controle. Ou seja, tem que respeitar licitações e contratos administrativos. Ok? Então tá aí, ó, mecanismo de regulação, mecanismo de controle nas compras e aquisição, não só na aquisição de bens e produtos, mas na contratação de serviços também por parte das empresas públicas e sociedades de economia mista. Ok? Beleza. 4. A constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários. Professor, isso está presente não só na lei das estatais, mas em qualquer estatuto de empresa pública, em qualquer estatuto de sociedade de economia mista. Sim. Você tem lá o conselho de administração. Peraí, professor, é como se fosse uma empresa privada. A gente é uma empresa privada. É uma pessoa jurídica de direito privado. Só que quem é o dono? O dono não é o acionista majoritário fulano de tal. O dono é o Estado, é a União, é o Estado, é o Distrito Federal, é o município. Por quê? Porque é interessante para a coletividade, para os interesses, né, nacionais, que o Estado esteja naquela atividade, naquela ordem econômica e financeira. Entenderam? Então, ó, percebam que você tem isso não só na lei das estatais, mas também nos próprios estatutos, né? E os estatutos também vão prever, além da lei das estatais, ó, os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Ó, podem estudar esse parágrafo primeiro. Esse parágrafo primeiro aqui, ó, ele não cai, ele despenca. Vou até carimbar aqui, ó, tá? Ó, falei do parágrafo primeiro, ó, tela de prova. Então aqui, ó, até uma dica. Você que está estudando aí para qualquer empresa pública. Ah, professor, estou fazendo concurso para a EBSER, para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, para a Petrobras. Ó, esteja você estudando para empresa pública ou sociedade de economia mista que for. Antes de estudar a lei das estatais, vem aqui. Estuda a CF 88. Ah, professor, mas não está no edital. Vai por mim. Se você entender esses princípios da ordem econômica, você vai ter na lei das estatais inúmeros exemplos de tudo que a gente está estudando. No estatuto da empresa pública ou sociedade de economia mista que você estiver estudando, você vai encontrar outros exemplos ainda. Então sempre parta da norma geral, no caso a Constituição, para a norma mais específica, o estatuto da respectiva empresa que você está estudando. E nesse meio termo aí vai ter a lei das estatais, tá? Então pega a norma geral primeiro, estuda a Constituição primeiro, depois pega a lei das estatais, depois vai para o estatuto
da sua respectiva empresa pública. Ah, professor, ainda tem que estudar o plano diretor da empresa, tem que estudar o regimento interno. Ótimo. Você vai sempre exemplificar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui em termos constitucionais. Quem assistiu às minhas aulas para o concurso da Embrapa deve estar lembrando. Tá? Plano diretor da Embrapa era a exemplificação de muito do que a gente estuda na CF 88. Tá? Beleza, continuando aqui, ó. Então a gente tem o parágrafo 1º, importantíssimo aí. Parágrafo 2º, ó, do artigo 173, ó. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Peraí, professor, vi isso outro dia em uma questão de concurso. Isso aqui, ó, também não cai. Isso aqui despenca em qualquer prova, em qualquer concurso em que exista a cobrança da matéria, tá? As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado. Se o setor privado X tem benefício fiscal, a empresa pública, a sociedade de economia mista, enquanto pessoa jurídica de direito privado que atua naquele setor X, também vai ter o mesmo direito, o mesmo benefício, privilégio fiscal. Mas se a gente observar, o parágrafo 2º, ele é redundante. Por que o parágrafo 2º é redundante, professor? Porque no parágrafo 1º, a gente tem isso aqui, ó, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Ora, se uma empresa pública, se uma sociedade de economia mista está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, é claro que empresa pública ou sociedade de economia mista não pode gozar de privilégio fiscal que não seja extensível ao setor privado no qual ela atue. Repito, são pessoas jurídicas de direito privado. A única diferença é quem é o acionista majoritário, quem é o dono, da empresa pública federal, a União. Quem é acionista majoritário da Petrobras? A União. Do Banco do Brasil, a União. A única diferença é essa. Ok? E se a gente observar, tem muito mais controle. Por que tem muito mais controle? Porque está sujeito às regras de administração pública, de direito público, no tocante à contratação, licitações e contratos, e vai ter toda a fiscalização, não só interna da administração pública, com a respectiva supervisão ministerial, o controle interno, mas parem para pensar. Tem Ministério Público, Polícia, Poder Judiciário, Poder Legislativo. Espera aí, professor, realmente, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista é muito mais controlada do que a empresa privada em si. Exatamente. Por quê? Porque a administração pública é muito mais regulada do que a iniciativa privada, do que a empresa da esquina que você conhece. Ok? Então é por isso que eu falo, corrupção pode ter tanto no privado quanto no público. E onde que é mais fácil dela ocorrer? No privado. No público é bem mais difícil. Por quê? Porque no público você tem muito mais mecanismos de controle à disposição da sociedade, e da administração pública gerencial. Ok? Então esse mito da corrupção, ele precisa ser derrubado. Corrupção tem em todos os lugares. É algo inerente à atividade humana, seja no público, seja no privado. Ou você não conhece empresas que atuam com algum tipo de corrupção, nível de corrupção em seu objeto social. Seja uma corrupção de cunho fiscal, com a sonegação de impostos, por exemplo. Então você sempre tem esse mito aí, esse mito em termos de concurso, ele não pode ser levado em consideração, tá? Pelo contrário, se você colocar isso numa discursiva, numa questão, você vai perder ponto. Porque se a gente observar a empresa pública, a sociedade de economia mista tem muito mais controle do que a organização privada
que tem aí na sua esquina, por exemplo. Tá? Continuando aqui, ó. Parágrafo 3º. Ó, podem marcar o parágrafo 2º, hein? Vou repetir aqui para você ouvir a minha voz, tá? As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos, né, às do setor privado. Tranquilo? Show de bola. Parágrafo 3º. A lei regulamentará as relações das empresas públicas com o Estado e a sociedade. E sempre, leis cada vez mais prevendo o quê? Administração pública gerencial, transparência. Olha o parágrafo 4º aqui, ó, importante, hein? Parágrafo 4º, importantíssimo com relação a provas e concursos. A lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Gente, direito econômico. Né? Ó, quando eu falo do direito econômico, eu vou estar preocupado com os oligopólios, monopólios, com os cartéis, dentre outros, né? Então a lei vai regular para que isso não aconteça. Por quê? Porque você precisa lembrar que um dos princípios da ordem econômica e financeira é a livre concorrência. Se você tem livre concorrência como princípio, não pode ter formação de cartel, por exemplo. Tá? Então cuidado aí, ó, cuidado com o parágrafo 3º, sempre uma questão. O parágrafo 4º, desculpe, né? Sempre uma questão importante aí, ó. A lei reprimirá, né, o abuso de poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Tá? Direito econômico existe, inclusive, na esteira dessa regulamentação, não só por conta disso, né? Mas exemplo aqui também é o próprio direito do consumidor, a própria defesa do consumidor. Parágrafo 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-os às punições compatíveis com a sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Você pega lá a lei das estatais, tem tudo isso previsto, né? E não só na lei das estatais, mas nos respectivos estatutos. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual. Então a pessoa, o CPF, o fulano de tal pode ser responsabilizado enquanto dirigente de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista? Sim. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta. Eu posso responsabilizar a empresa, entenderam? A sociedade de economia mista, a empresa pública, sujeitando-se às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Professor, de uma certa forma, isso aqui, ó, é uma exemplificação do que a gente estuda no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Sim, responsabilidade civil do Estado. Ok? Eu posso ter a responsabilização daquela que age em nome do Estado, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista? Sim. E aí eu tenho ela sendo responsabilizada, ela pagando. Ah, mas peraí, professor, ela também pode exercitar direito de regresso contra o empregado público, no caso o empregado público? Sim, só que aí vai ter que comprovar dolo ou culpa por parte do empregado público, tá? Então, ó, na prática aqui, responsabilidade civil do Estado, responsabilidade extracontratual do Estado. Tranquilo? Artigo 174. Como agente normativo, ó, a galera que se prepara para o CNU na área de regulação, olha aqui, ó. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Espera aí, o que está dizendo aqui, ó? Que o planejamento estatal é determinante para o setor público. Então, se ao longo de décadas o governo brasileiro, a União, resolveu colocar dinheiro na Embrapa para desenvolvimento de inovação, ciência e tecnologia, é porque existia uma política de Estado voltada para o fomento da atividade agropecuária no Brasil. Ok? Opa, a Embrapa poderia se rebelar contra essa política? Contra esse planejamento estatal? Não. Ela precisa respeitar.
ela é a ponta de lança para isso, né? Então, ó, ele é determinante para o setor público. Então, se o Estado brasileiro fez esse planejamento, você tem lá a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, né, cumprindo esse planejamento. Quem estudou o plano diretor da Embrapa, isso é nítido, né? Você pega lá o plano diretor da Embrapa, você consegue ver justamente esse caráter determinante do planejamento do Estado para que a Embrapa exerça, né, concretize o seu objeto, a sua atuação ali, o seu objeto social. Beleza? Então você consegue ver isso claramente, por exemplo, no plano diretor da Embrapa. Agora, o setor privado está obrigado a seguir? Não, isso é indicativo. Indicativo para o setor privado. O Estado brasileiro está investindo mais em determinada área. O setor privado está obrigado a seguir, né? A fazer as mesmas coisas que o setor público faz? Não, ué. Tá? Mas é um indicativo. Por quê? Porque se você tem dinheiro público, se você tem lá a atuação do poder público, significa que existe uma política de Estado no sentido de fomentar aquele tipo de mercado. E aí pode ser indutor da atividade econômica, pode ser interessante para a atividade privada, né? Tá ali atuando em conjunto com o setor público. Ah, não é? Beleza, livre iniciativa, gente. Livre iniciativa, né? Livre iniciativa, respeitados os valores sociais do trabalho, tá? Aí o que, que o concurso faz? Vem aqui, ó, e coloca que é obrigatório para o setor privado. Claro que não é obrigatório, tá? Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público. O planejamento, né, ó, o incentivo e planejamento determinante para o setor público. Ah, professor, e a fiscalização? As agências reguladoras, fiscalizando a atividade como um todo. Você não tem a Anatel, você não tem a ANAC, você não tem a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e por aí vai. Pessoal que estuda aí no CNU, no Concurso Nacional Unificado para a área de regulação. Está aqui uma questão de prova, ó. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Tá? Gente, cuidado com a discursiva. Essa parte da Constituição aqui tem todo. Aliás, sempre teve, tá? Eu estou no mercado de concursos públicos há 20 anos. Comecei o magistério de aulas em 2004, aliás, estou há 21 anos, né? Porque nós estamos em 2025. Se você está aí em 2050 assistindo essa aula, é porque ela está atualizada, tá? Mas enfim, né? Ó, sempre foi ponto de ancoragem de examinador para discursiva, para tema de redação. Entenda isso aqui. Entenda esse título 7. Se você entender esse título 7, tendo em vista tudo aquilo que você já estudou de direito constitucional comigo, você vai fazer uma excelente discursiva. Vai fazer uma excelente dissertação. Ok? Então, ó, tá aí, ó, artigo 174, uma ótima pedida, né? Uma ótima pedida por parte disso aí. Ok? Beleza? Ó, só uma observação aqui, ó, porque na próxima aula a gente vai tratar do artigo 175, tá? Mas, ó, antes vamos finalizar o 174 aqui, só para a gente percorrer os parágrafos aqui, ó. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Então, se você pegar, por exemplo, né, a lei do PPA, tá lá o investimento, não só da administração direta, mas também da administração indireta. Mas respeitados as diretrizes da LDO, e você tem a LOA, não tem a lei do orçamento anual? Ó, o orçamento não está dividido em orçamento fiscal, orçamento de investimento e seguridade social? Lembram da minha aula sobre o artigo 165, parágrafo 5º? Peraí, professor, é mesmo, no orçamento da União, no orçamento do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, você tem lá o orçamento de investimento das empresas estatais. Tem, ué. Por quê? Porque isso tem a ver, né, com os investimentos feitos pela administração pública como um todo.
Então, a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. E tem que estar de acordo com as leis orçamentárias, ó, com o PPA, com a LDO, com a LOA. Ah, professor, eu tenho como um dos objetivos da República Federativa do Brasil reduzir as desigualdades regionais. Sim. Por isso que, em regra, quando você vai empreender no Nordeste ou no Norte do Brasil, por exemplo, você tem acesso a linhas de crédito com juros mais atrativos. Por quê? Porque existem os fundos de desenvolvimento regional. Você tem o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Norte do Brasil. Então, peraí, professor. Eu posso pegar recurso de maneira mais interessante e atrativa do que em outras regiões do país? Sim, por quê? Porque eu preciso ter um maior desenvolvimento econômico, financeiro dessas regiões, porque um dos objetivos da República Federativa do Brasil, por exemplo, né, é reduzir as desigualdades regionais, entenderam? Então é por isso, né, que isso vai estar tudo compatibilizado, ó. A lei, né, o ordenamento jurídico, ele vai compatibilizar tudo isso aí, ó. Parágrafo 2º. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Professor, verdade. Você tem diversas cooperativas no Brasil, seja cooperativas de produtores rurais, cooperativas e associações produtivas, cooperativas financeiras. Não tem diversas cooperativas de crédito aí existentes no Brasil? Então tá aí, ó. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Tá? Então percebam um clássico parágrafo também em provas e concursos. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. Pô, professor, para que isso na Constituição? Vocês têm que lembrar, gente, que a CF é de 1988. O que acontecia no Brasil nos anos 80 do século 20? Serra Pelada. Ok? Joga no Google aí. Joga no YouTube. Vá assistir documentários, filmes sobre o período. A atividade garimpeira no norte do Brasil, sobretudo em Serra Pelada, era totalmente desregulada, gerando os malefícios que gerou. E é óbvio que esse impacto social, cultural, econômico ia parar no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte. Já perceberam que tem sempre muita preocupação da CF 88 com garimpagem? Não está lá no artigo 49 da Constituição? Inclusive com participação do Congresso Nacional? Então percebam aqui, ó, por que eu tenho isso aqui? Isso aqui é um momento histórico. Então, ó, o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativa, inclusive para você ter fiscalização, controle por parte do Estado, levando em conta a proteção ao meio ambiente e não a degradação, e a promoção econômica e social dos garimpeiros. Então isso aqui, ó, é reflexo de um período histórico. Joga aí no Google, no YouTube, Serra Pelada. Vocês vão entender por que isso foi parar na CF 88. O fato é, copio e colo no concurso. Então cuidado, atenção. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. Gente, é claro que tem que levar em conta a proteção do meio ambiente, né? Nós já vimos isso aqui, ó, 225, parágrafo 2º da CF 88. Não tem que recuperar a área degradada? Então tá aí, ó, beleza? Parágrafo 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão, parágrafo 2º no caso, né? Aliás, desculpa, o parágrafo anterior mesmo, as cooperativas garimpeiras, ó. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra de recursos e jazidas minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25 da Constituição, na forma da lei. Tá? Lembrando, né, competência material exclusiva aqui, ó. Olha o 21
Inciso 25 aqui, ó, tá? Competência da União, compete à União, ó, estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. E lembrando também, né, do artigo 49 da Constituição aqui, ó, que trata justamente, né, da competência do Congresso Nacional. Aqui, sobretudo com relação a terras indígenas, né, aqui, ó. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49. Inciso 14, ó. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Ok? Dá uma excelente questão aí, inclusive discursiva, em termos de prova. Beleza? Show de bola? Então, cuidado com o parágrafo 4º aí, mas mais aqui, ó, é com histórico, tá? Mais para os concursos da União, dá uma boa discursiva, ainda mais, né, em se tratando aí de garimpagem em terras indígenas, tá? Aí, ó, próxima aula, a gente vai falar justamente do artigo 175. Nós vamos falar justamente dos serviços públicos, né? Nós vamos falar de concessão, permissão e a prestação de serviços públicos em geral. Mas vocês sabem como que o professor já faz, né? Sempre por partes do texto constitucional, porque se no futuro nós tivermos uma emenda à Constituição, eu não preciso sair regravando o título inteiro. Inclusive, se você está aí em 2041 assistindo essa aula, é porque ela está atualizada. O professor sempre faz a curadoria dos dispositivos aqui. Quando tem uma emenda à Constituição, eu venho e gravo, né, a atualização necessária, a atualização respectiva. Beleza? Gente, valeu demais, um abraço para o Nicolas, né, para a Jessie Queiroz aqui, ó, todo mundo que estava acompanhando. O Nicolas aqui, ó, o artigo 173 e a intervenção de... o artigo 173, a intervenção direta do Estado. Já o 174 é a intervenção indireta, exatamente, ó. Muitas vezes a banca fica fazendo essa comparação, tá? 173 com 174. Ele está observando aqui, ó, tem percebido que a FGV gosta de comparar os dois artigos, sempre, né, contando alguma historinha. Sim, clássico, né? Atividade direta do 173, por quê? Porque é a empresa pública atuando, é a sociedade de economia mista atuando dentro das regras, né, da lei das estatais, e o 174 é isso aqui mesmo, é atuação indireta, né? Percebam que o Nicolas está certo na sua observação. E ele complementa aqui, ó, estou lendo o livro da história da Caixa Econômica Federal, escrito pelo jornalista Eduardo Bueno, quando a empresa fez 150 anos. É impressionante o quanto a Caixa foi e é importante para o povo brasileiro. Importantíssima, sobretudo para o sistema habitacional. E olha só a coincidência, ô Nicolas. Estava, né, fazendo uma leitura básica aqui recentemente, ó, à tarde, ó, Eduardo Bueno, A Viagem do Descobrimento, entendeu? Excelente texto, né? Um texto bem fácil, extremamente didático aí. Inclusive recomendo, tá? Essa coleção aqui, ó, que é a coleção Terra Brasilis, do Eduardo Bueno aí, ó. Tem 4 livros, é A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados, Capitães do Brasil, A Cruz, a Coroa e a Espada, que se eu não me engano é o volume 4 dessa coleção Terra Brasília. E professor, esse livro seu é a capa antiga, né? Isso aqui deve ter uns 30 anos que o professor comprou ele e leu ele pela primeira vez. Mas estava recapitulando aqui, ó. Eu já li esse também. Pois é, ó, o Nicolas tá com uma boa biblioteca, inclusive, diga-se passagem, tá? Gente, valeu demais. Um abraço. Amanhã eu volto com mais ordem econômica e financeira, tá? E ó, em breve também a finalização da lei do SUS, a lei da área de regulação. Não se preocupem. Legislação referente à regulação, professor vai esmiuçar com vocês aqui, não apenas por conta do CNU, mas por conta de diversos concursos aí na área das agências reguladoras e também de empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Valeu, um abraço e até a nossa próxima aula.